Boa noite, família, boa noite, igreja, boa noite, povo de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, o nosso encontro é aqui na Escola da Fé. E que bom que você já está aqui conosco. Estamos na série de mensagens Oficina de Restauração. Eleve suas expectativas, abra o seu coração e esteja sensível à voz de Deus, porque hoje você vai receber uma palavra poderosa. Como todas as quartas-feiras, aqui na Escola da Fé, nós temos uma mensagem inédita. E eu gostaria já de pedir que você nos seguisse nas nossas redes sociais. Lá no Instagram, que é o Novo Alvorecer BH. Na nossa página do Facebook, que é a Igreja Batista Novo Alvorecer. E no nosso canal do YouTube, que a Escola da Fé acontece, que é o Novo Alvorecer Online. Eu já queria te pedir, antes de iniciarmos aqui, que você curtisse esse conteúdo, que você compartilhasse com os seus amigos, com as pessoas mais próximas, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai alcançar você nessa noite de uma forma muito especial. Bom, nós estamos na segunda ministração dessa série. Na semana passada você recebeu uma palavra de Deus com o nosso pastor Júnior Félix. Ele falou sobre o tempo de restauração da fé. É isso aí, então você recebeu uma porção da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você cresceu em fé e que você foi abençoado e restaurado. E hoje nós vamos falar sobre tempo de restauração da esperança. É isso aí. Bom, o versículo-chave, o versículo que vai dar a base para a nossa reflexão da noite, ele está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo de número 25, que diz assim: restaurarei o exausto. Bom, eu acredito que ao longo da vida, ao longo da nossa caminhada, em especial nos dias atuais, muitas pessoas, muitos de nós estamos desanimados, muitas pessoas estão feridas, magoadas, pessoas foram injustiçadas, muitas pessoas foram perdendo a sua fé no decorrer dos dias, e é fato que muitas pessoas estão ficando pelo caminho. E o resultado de tudo isso é que, em primeiro lugar, quando estamos passando por momentos difíceis, o primeiro passo de uma pessoa é abandonar a Deus. Depois que ela abandona a Deus, ela tende a abandonar a igreja, a família espiritual. É fato que, fruto e resultado de tudo isso, muitas vezes também a pessoa chega a abandonar a família biológica, abandona os amigos, começa uma vida do zero. E aí está um grande perigo, porque quando nós paramos para pensar nessa realidade, nós podemos fazer assim uma comparação com um carro velho. Você já viu aquele programa do Luciano Huck, que é o Lata Velha? Que ele então sorteia uma pessoa baseado numa história, num contexto, e essa pessoa então tem um carro de estimação, onde eles vão lá e resgatam esse carro, e a pessoa tem que passar por uma prova. E ela sendo aprovada, então ela tem o seu carro completamente restaurado. Você já viu esse programa? Pois é. Muitas vezes o mundo, muitas vezes a carne, muitas vezes o diabo, que é o inimigo das nossas almas, eles têm roubado a nossa devoção, têm roubado a nossa vitalidade da vida cristã, do relacionamento com Deus, da vida em Cristo Jesus. Não sei você, mas eu já queria fazer uma pergunta. Será que esse é o seu caso? Será que você tem vivido dias de desesperança? Você poderia fazer essa pequena reflexão, essa breve reflexão agora, e responder para você mesmo. E nós sabemos que para nós mesmos e também para Deus, não tem como nós mentirmos, ocultarmos a situação. Então seja sincero com você. Como tem sido os seus dias?
Tem sido dias cheios de esperança ou tem sido dias de desesperança? Eu costumo dizer que nunca houve um tempo onde a restauração fosse tão necessária como nos nossos dias. Devido à realidade, ao cenário que nós vivemos de forma global, de forma mundial, nós olhamos para as pessoas e nós vemos como é necessário que a restauração seja uma realidade na vida das pessoas. Às vezes, como aquele carro velho, né? Que muitas vezes nós identificamos porque nós olhamos aquilo que é externo. Então, quando você olha para um carro e você vê que externamente, ali na lataria, ele está bem surrado, com a pintura bem gasta, com as rodas, os pneus bem gastos, nós falamos assim, nossa, esse carro está velho, mesmo sem sabermos o que está dentro, mesmo sem sabermos qual é a condição do motor, qual é a condição do estofado, qual é a condição daquele carro internamente. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas, nós não identificamos a necessidade de restauração, porque externamente, baseado naquilo que é visível, baseado naquilo que nós conseguimos identificar, parece que está tudo bem. Mas quando abrimos o capô, quando abrimos para a porta para poder ver de verdade o que está lá dentro, aí muitas vezes nós vemos que por fora está muito bem, mas por dentro precisa de uma restauração. E às vezes é nítido que nós vemos a necessidade tanto por fora quanto por dentro. Nós estamos na série Oficina de Restauração. Não foi à toa que Deus te trouxe aqui nessa noite. Não é à toa que você está recebendo essa ministração. Não é à toa que você já recebeu a ministração na quarta-feira passada. E eu queria dizer para você que não teve a oportunidade de acompanhar e de ver e de receber a mensagem do pastor Júnior na semana passada, que você, após finalizarmos aqui, nós vamos para a nossa sala de guerra, mas que você se deu a oportunidade de ser alimentado e de ser abençoado por essa mensagem, porque foi, irmãos, poderosa. Então, vai lá e não perca essa oportunidade. Tempo de renovar sua esperança. Esse é um tempo em que o nosso Deus, Ele quer renovar a sua esperança, e que Ele quer renovar a minha esperança. Para isso eu quero te dar 2 versículos aqui, para a gente poder se fortalecer, e está lá em Salmo. No Salmo 25, versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim: minha esperança está em ti o tempo todo. Aqui uma recomendação de Deus para você. A sua esperança precisa estar em Deus o tempo todo. E Salmo 33:20 também diz assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Se a sua esperança está depositada em Deus, no nosso Senhor, é fato de que sobre a sua vida será derramado o auxílio de Deus, sobre a sua vida será derramado a proteção de Deus. Você está sendo preservado, você está seguro, quando a sua esperança ela está firmada em Deus. Nós estamos estudando nas nossas células apostólicas uma série de mensagens que tem como tema a última flecha. Não pare até ter terminado. E o autor dessa série, que também é o autor do livro A Última Flecha, o Erwin McManus, ele tem uma frase maravilhosa e que vai nos dar um norte para continuarmos a nossa reflexão da noite, baseado na falta de esperança, que diz assim: a tragédia da vida, ou da falta de esperança, é que muitos de nós preferimos ser o astro de um time perdedor do que o jogador complementar de um time campeão. Muitas vezes a nossa falta de esperança
ela está porque nós queremos ser a estrela maior, nós queremos brilhar. Mas é muito importante que você seja o jogador complementar do time campeão. E você precisa fazer parte do time de Deus, porque Ele desconhece derrota. É Ele quem nos garante a vitória. Nele você terá vida abundante e esperança. Mais uma pergunta para a nossa reflexão nessa noite. Você tem esperança? Como está aí o seu nível de esperança? Ele está baixo? Ele está médio? Ele está alto? Como está o seu nível de esperança hoje? Ter esperança é muito importante. E não deixar de ter esperança é fundamental. Entenda isso. Lembra que nós demos o exemplo aqui do carro, do lata velha? Pois é, o carro pode ser lindo, você pode arrumar todo o motor, você pode arrumar a carroceria, você pode dar um banho de tinta nele, pintar e ele ficar lindão, da cor que você gosta. Mas se você não colocar óleo nesse motor, sabe o que vai acontecer com esse motor? Ele vai queimar e o carro não vai funcionar. Você imagina uma Ferrari com aquelas rodas maravilhosas, com aquele design, vermelhinha, linda, com aquele motor potente, que faz de 0 a 100 km por hora em 2 segundos, 3 segundos. Se não tiver óleo naquele motor, aquele motor vai queimar. E aquela Ferrari, com todo o seu potencial, vai se tornar apenas um carro para que possamos admirar, mas parado, sem utilidade. Preste bem atenção nisso. Tem uma frase do pastor Carlito Paz que é poderosa, e ele diz o seguinte: a esperança é o óleo da vida. Da mesma forma que aquela Ferrari, sem o óleo, vai queimar o motor e ela não vai atingir o seu potencial. Ela não vai cumprir o propósito pelo qual ela foi criada. Assim também, sem esperança, que é o óleo da vida, nós não conseguiremos viver essa vida plena e abundante que Jesus veio e nos deu. Então é necessário que nessa noite você encha o seu coração de esperança. É tempo de renovar a sua esperança. Mas nós sabemos que os dias não são fáceis, que temos batalhas que travamos diariamente, e sabemos também que existem ladrões da esperança. Eu quero citar alguns deles aqui. Talvez você consiga identificar aquilo que tem roubado, qual tem sido o ladrão da esperança da sua vida. Às vezes nesse momento você passou por perda de pessoas, e talvez você esteja vivendo um tempo de luto. A perda de pessoas e o luto é um ladrão da esperança. Só que chega um momento na sua vida que você precisa entender que você ou vai morrer em luto, ou você então vai superar esse luto, vai novamente gerar esperança para a sua vida e cumprir o propósito que Deus tem para você aqui nessa terra. Um outro ladrão da esperança pode ser que você nesse momento passou pela perda de um trabalho. Você trabalhava numa empresa boa, tinha um bom salário, e pode ser que você perdeu isso nessa crise econômica que nós ainda estamos vivendo de forma global. E esse também pode ter sido o principal motivo, o principal ladrão da sua esperança. E você tem passado dias de desesperança, porque você olha para o mercado de trabalho e vê que ele não reage, as coisas estão caminhando bem devagar. Mas creia, Deus, Ele tem cuidado de você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deposite a sua esperança nele.
Um outro ladrão da esperança pode ser que, devido também a essa perda do trabalho, ou a troca de um trabalho, você também possa estar passando por uma crise financeira. E é um fato que quando as finanças não vão bem, nós tendemos a viver em desequilíbrio. Isso pode ser um fator de desesperança, pode ser um ladrão da sua esperança. Talvez você esteja passando por um momento de enfermidade, uma doença, com você ou através de um familiar, de uma pessoa próxima, uma pessoa amada, e isso tem trago para você dias de desesperança. Ou talvez você venha vivendo aí um longo período de frustrações e decepções nos seus planos, nos seus projetos, com as pessoas que conviviam com você. E pode ser que esse também seja um ladrão da sua esperança nos dias atuais. Mas como eu falei anteriormente, a esperança é o óleo no motor do processo da restauração de Deus na sua vida. E Deus tem algo novo para você. O melhor de Deus, Ele vai te alcançar nesses dias. Tenha esperança, creia. Deus está aqui e Ele quer te levar do vale da desesperança para o vale da restauração. Nós estamos na série da restauração. E como é que Deus vai fazer isso, pastor? Como Deus fará isso? Guarda isso no seu coração. Deus vai fazer através da sua cooperação. Você é um cooperador, você é parte ativa, você é participante do milagre de Deus, das bênçãos de Deus, da vitória de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Creia nisso. Deus quer e tem planos de esperança para a sua vida. Por isso a palavra de Deus nos fala lá em Jeremias capítulo 29, 11. Olha o que Deus está falando para você, guarda isso no seu coração. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E Jeremias 31, 17 também diz assim: por isso há esperança para o futuro. Assim declara o Senhor. Existe esperança para o seu futuro. Existe esperança para o seu amanhã. Existem pessoas que, devido a todos esses fatores que nós falamos aqui anteriormente, se tornaram pessoas sem esperança e pessoas pessimistas. Olha o que diz lá em 1 Crônicas 29, 15. Nas Crônicas dos Reis: os nossos dias na terra são como uma sombra e sem esperança. Pode ser que hoje esse seja o versículo que você esteja declarando com seus lábios. Que de fato a vida, os nossos dias é como um sopro, é como uma sombra, e que não há mais esperança para nós. Mas é mentira. Sabe por que é mentira? Porque essa é uma estratégia do diabo, essa é uma estratégia do inferno, para poder gerar incredulidade e para poder gerar desesperança no seu coração. Sabe por quê? Porque o pessimista pode se tornar cético. O cético logo também pode se tornar cínico. E cada vez esta pessoa viverá infeliz e distante do propósito de Deus para a sua vida. Não é isso que Deus tem para você. Existe esperança para todos nós. Existe esperança para todos. Você pode declarar isso aí na sua casa, agora comigo, ou onde quer que você esteja. Repita assim: existe esperança para todos. Essa é uma verdade. Porque somos o povo da esperança. É isso mesmo. Eu
e você, nós somos o povo da esperança. Como você pode restaurar a sua esperança? Nós vamos agora receber aqui 5 verdades que vão direcionar a nossa vida nesses dias atuais, para que nós possamos aumentar o nosso nível de esperança, e para aqueles que estavam vivendo dias de desesperança, para que você volte, para que você seja restaurado na sua esperança, porque é isso que Deus tem para você. Primeira verdade: pare de correr para a dor e comece a correr para Deus. Sabe o que acontece quando nós vivemos dias de desesperança? Os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente fica preso na dor da desesperança. E todos os dias nós corremos em direção a essa dor. Nós alimentamos essa dor. Mas hoje você vai dar um basta, você vai dar um stop, você vai parar. E você vai começar, ao invés de correr, de alimentar e de ficar aprisionado na dor da desesperança, você vai correr para Deus, porque o nosso Deus é o Deus da esperança. Olha o que diz Lamentações, capítulo 3, versículo de número 21. Esse versículo ele é muito conhecido, e Deus ele está trazendo à tona para você hoje as palavras de Deus através do profeta Jeremias, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jeremias, ele lança essa palavra ao povo de Israel, ao povo de Deus, esse povo estava vivendo dias terríveis, dias de desesperança. E Deus então levanta esse profeta e profetiza e lança essa palavra, e que nessa noite você tire os seus pensamentos, a sua memória daquilo que tem gerado desesperança, e que você traga à sua memória aquilo que te traz esperança, porque Deus ele está mudando a sua realidade, Deus está mudando a sua história. Creia nisso. Você sabia que a fé também exige um exercício de reflexão e esforço de mente? É por isso que nós estamos aqui nessa noite na Escola da Fé. Nós estamos fazendo exatamente isso, um exercício de reflexão e esforço da nossa mente. Então nós estamos tirando aquilo que tem gerado dor e desesperança, e nós estamos colocando no lugar aquilo que vai nos trazer esperança, aquilo que vai gerar em nós esperança. E eu quero fazer uma pergunta para você, reflita aí agora nesse momento: o que existe dentro da sua mente? Faça rapidamente um levantamento. O que existe dentro da sua mente? É isso que vai governar as suas decisões, é isso que vai governar a sua fé. Você precisa trocar aquilo que não é o plano e o propósito de Deus para você. Você deve tirar isso da sua vida. E você deve então colocar tudo que você está recebendo da palavra de Deus nessa noite, para que você tenha a sua vida transformada. Segundo, decida crer no Deus da esperança. Olha o que diz Romanos capítulo 15, versículo de número 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Você deve renovar sua esperança em quem? Nele. Porque quando nós renovamos a nossa esperança nele, nós temos alegria, nós temos paz. Segundo Romanos 15, 13, nós temos confiança e nós transbordamos de esperança. Olha como é importante nós renovarmos a nossa esperança em Deus.
E você sabe por que nós temos que renovar a nossa esperança em Deus? É por quem Ele é. Talvez você tenha esquecido, ao longo desses dias difíceis, quem é Deus. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para poder lembrar você de quem é Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente e Ele é um Deus onipotente. Sabe o que isso significa? É que Deus sabe. Talvez você não acredita mais que Deus esteja olhando para você, que Deus sabe da situação e da realidade que você tem vivido. Mas eu queria dizer para você, Deus sabe. Olha o que diz Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Olha o que diz também em Salmo 56,8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Olha o que o salmista fala. Faça da declaração do salmista a sua declaração a Deus nessa noite. Senhor, tu mesmo, Senhor, que o Senhor venha recolher as minhas lágrimas no teu odre, porque todos os meus dias, toda a minha vida, toda a minha existência estão lá anotadas no teu livro. Se Deus sabe, segundo, Deus importa. Deus, Ele se importa. Estou te lembrando quem é Deus. Deus, Ele sabe e Deus se importa. Olha o que diz João capítulo 11, versículo de número 35. Diz assim: e Jesus chorou. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua situação. E muito além de apenas saber e se importar, repita comigo aí na sua casa, fala assim: Deus pode. É isso mesmo, Deus pode. Deus pode o quê, pastor? Deus pode fazer aquilo que é impossível para você se tornar possível. Deus pode transformar a maldição em bênção. Deus pode transformar a desgraça em graça. Deus pode transformar a desesperança em esperança. Basta você decidir crer nele, na esperança que ele traz para o seu coração nessa noite. Olha o que diz Lucas, capítulo 18, versículo de número 27. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aqui nós nos encontramos num beco sem saída, numa encruzilhada, onde o próprio Deus, através da sua palavra, Ele afirma para mim e para você, que aquilo que é impossível para você, é possível para Ele. Pare de lutar com as suas próprias forças e com as suas habilidades, com o seu recurso. Creia em Deus. Deposite nas mãos dele e você vai ver o milagre de Deus te alcançar. Terceira verdade: ande com integridade de conduta. Salmo 25, 21 diz assim: que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Queridos, andar em integridade de conduta vai fazer você, presta atenção, ser protegido. Porque a palavra fala assim que andar em integridade e retidão gera proteção. Sabe por quê? Porque quando você anda em integridade de conduta, você está depositando a sua esperança em Deus. Olha o que diz Salmo 62, 10, a parte B do versículo: se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. E aqui eu poderia também: se o seu conhecimento aumenta, não deposite nele o seu coração. Não coloque, não aposte nele todas as suas fichas.
E isso serve para todas as áreas da sua vida, para tudo o que você é. Quem anda na verdade, anda atrás da esperança. Olha o que diz 1 João 3,3. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Quarta verdade: fundamente sua vida na palavra de Deus. Você tem fundamentado a sua vida em quê? O que tem sido os fundamentos que têm sustentado a sua vida? Olha o que o salmista, lá no Salmo 119, 81, ele disse: na tua palavra coloquei a minha esperança. Aqui o salmista estava dizendo o seguinte: o fundamento da minha vida está o quê? No Senhor, está na sua palavra, porque na tua palavra coloquei a minha esperança. Coloca a tua esperança nessa noite na palavra de Deus, e você vai ver que o resultado da sua vida será outro. Está escrito, Romanos 15:4, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para o quê? Para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Se a sua vida está fundamentada em qualquer outra coisa, que não seja a verdade absoluta da palavra de Deus, que Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que lá no passado foi escrito para nos ensinar, para gerar em nós perseverança, para gerar em nós bom ânimo, e para que nós possamos nos manter nessa esperança verdadeira, que é Cristo Jesus. Se a sua vida não está fundamentada nessa palavra, eu quero te dar um conselho nessa noite. Como um homem de Deus, como um amigo, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa fundamentar a sua vida na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz o seguinte: que vão passar os céus e a terra, mas a palavra dele vai permanecer para sempre. Quinta e última verdade: decida renovar sua esperança hoje. A renovação da sua esperança, a restauração da sua esperança é uma decisão sua. Você precisa tomar essa decisão nessa noite. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá na segunda carta, capítulo 4, e versículos 16 e 17, ele diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Lembra que eu iniciei a mensagem falando assim, que nos dias atuais, muitas pessoas estão desanimadas. Por quê? Porque estão abandonando a fé, porque foram feridas, porque estão tristes, porque estão adoecidas, porque estão vivendo uma série de situações e têm vivido dias de desesperança. Quando você então toma a decisão, e essa é a noite para que você tome essa decisão de renovar a sua esperança, mas em Deus, na palavra dele. Aqui em 2 Coríntios nós encontramos uma base sólida para que você não venha andar desanimado. É necessário que você renove a sua esperança em Deus. Sabe por quê? Porque lutas, porque dificuldades, porque aflições, porque tribulações, porque perdas, porque todas essas intempéries desse tempo e desse mundo, em algum momento vão chegar na nossa vida, vão chegar na nossa casa.
Mas quando nós estamos fundamentados na palavra de Deus, quando nós renovamos a nossa esperança em Deus e na sua palavra, mesmo diante de todo esse cenário, de todas essas situações, nós não iremos desanimar. Sabe por quê? Porque embora nós estejamos sendo desgastados por essas situações externamente, internamente está sendo gerado em nós algo poderoso. Nós estamos sendo renovados dia após dia diante dessa verdade, dessa esperança. E o apóstolo Paulo fala assim que tudo isso que nós estamos vivendo não se compara, todos os sofrimentos, todas as situações não se compara com aquilo que está sendo produzido em Deus, na glória eterna, para cada um de nós. Presta bem atenção nisso. Render minha perda a Deus é deixá-lo soprar vida na área quebrada da minha vida. Quando nós nos rendemos a Deus, nós estamos entregando a nossa perda a Deus. Nós estamos entregando a Deus aquela área, aquela parte da nossa vida que está quebrada, que precisa de restauração. E você sabe o que acontece quando você entrega tudo isso a Deus? Quando você se rende a Deus, Ele transforma essa área quebrada da sua vida, Ele transforma essa situação adversa em algo poderoso, Ele transforma num milagre sobre a sua vida. Deus, Ele quer fazer não apenas por você, mas Ele quer fazer em você, por você e através de você. Deus é mestre em transformar maldição em bênção. Deus é mestre em transformar desgraça em graça. Deus é mestre em transformar desesperança em esperança, porque Ele é a própria esperança. Em Hebreus encontramos essa linda declaração, Hebreus 6,19. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Deixa eu profetizar algo sobre a sua vida aqui nessa noite. Você não viverá e nem morrerá decepcionado. Deixa eu repetir isso. Você não viverá e não morrerá decepcionado em desesperança, porque nessa noite você vai ser renovado, nessa noite você vai ser restaurado, a esperança vai fazer parte da sua vida, e você vai viver os melhores dias da sua vida, e isso é Deus em você, é Deus por você, é Deus na sua vida. Creia nisso, receba. O alvo de tudo aquilo pelo que Deus nos faz passar é a esperança. Deus quer que sintamos esperança inabalável em todas as tribulações. Essa é uma frase do John Piper que eu gosto muito. Deus, Ele quer que mesmo diante das tribulações, você tenha uma esperança inabalável. Como assim, pastor? Tá tudo bem. Esperança inabalável. Tá tudo mais ou menos. Esperança inabalável. Tô na prova, tô na tribulação, tá difícil, tô passando por adversidades. Esperança inabalável. Deus, Ele quer isso de você. Por isso Ele está renovando a sua esperança nessa noite. Deus trouxe você aqui na oficina da restauração. Não foi por acaso. Deus, Ele está dizendo para você: não desista. Não desista. Eu gostaria que você, nesse momento, que recebeu essa palavra, essa verdade absoluta no seu coração, que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, que eu quero orar com você. Nós estamos na série Oficina da Restauração. Na semana passada você recebeu uma porção
de restauração sobre a sua fé. E nessa noite você está recebendo outra porção de Deus, uma porção nova e fresca de esperança. E creia, porque amanhã boas notícias vai chegar até você. Ó Pai, que essa seja uma noite, Deus. Ó Deus, onde o Senhor, meu Pai, de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária, que refletem de fato quem o Senhor é, um Deus todo-poderoso. Ó Pai, que o Senhor venha renovar a esperança, meu Pai, de cada um que está fazendo essa oração comigo, de cada um que recebeu essa verdade, que recebeu, meu Pai, esse direcionamento do Senhor nessa noite. Ó Pai, transforme a realidade da vida, meu Pai, do teu filho. Transforme, meu Pai, a história, meu Pai. Nós sabemos, Deus, que aquilo que muitas vezes nós já abrimos mão, nós já desistimos, porque não encontramos, meu Pai, saída, não encontramos solução, e que se tornou impossível para nós. Para o Senhor é possível. E nessa noite nós nos entregamos, nós nos derramamos, nós nos colocamos, meu Pai, diante do Senhor, nos entregamos totalmente, sem reservas, crendo, Senhor, na esperança de que o Senhor, meu Pai, derrame sobre a nossa vida, Deus, as bênçãos do Senhor. Ó Pai, que o Senhor faça uma obra completa, Senhor, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Ó Pai, que o Senhor cumpra em nós o teu propósito e o teu querer. Ó Pai, alcance, meu Pai, cada um dos teus filhos, meu Pai, que nesse momento, Senhor, estão, meu Pai, ó Deus, de joelhos derramados, entregues ao Senhor, meu Pai. Vai de encontro a essa família que Ele representa. Vai de encontro, Senhor. Ó Pai, e abençoa de forma poderosa. Ó Deus, que essa noite seja uma noite, meu Pai, onde a desesperança, meu Pai, ela bata em retirada, Senhor. E que a esperança, meu Pai, venha reinar nos nossos corações, nos nossos pensamentos. E que possamos, meu Pai, ó Deus, acordar amanhã convictos, com fé no nosso coração, de que os melhores dias da nossa vida, eles são agora. É para hoje. Te agradecemos, Deus, porque, Pai, não é através da nossa força, mas sim através do seu poder. Obrigado, Pai, pela Escola da Fé. Obrigado, Pai, pela Oficina da Restauração, por essa série maravilhosa. Temos certezas de um novo tempo. Temos certeza, meu Pai, ó Deus, de que o melhor do Senhor nos alcançou. Essa é a oração que nós fazemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Você fez essa oração comigo, querido? Olha, que Deus te abençoe. Ó, abra o seu coração, não deixe que essa semente, que essa palavra, que essa verdade que você recebeu nessa noite, ela venha se perder. Mas toma posse dela, guarda ela como um tesouro no seu coração. E eu tenho certeza que você vai viver os melhores dias da sua vida. Quarta-feira que vem, nós teremos mais uma mensagem inédita aqui na Escola da Fé, mais uma ministração poderosa para o seu coração. E olha, eu quero dizer para você que semana que vem a mensagem é tempo de restaurar a alegria. Eu fico por aqui, que Deus te abençoe e até mais.